Você já se inspirou em alguém pelo menos uma vez na vida? A Júlia é uma dessas pessoas que inspiram. Desde muito jovem, ela demonstrava saber o que queria da vida. Fez o que pôde para trabalhar e bancar todos os estudos. Se formou e foi exercer a profissão. A falta de experiência abriu apenas portas pequenas de trabalho e, apesar do desânimo que batia de vez em quando, no outro dia de manhã ela se lembrava do seu objetivo e partia para cima. Toda essa motivação acabou chamando a atenção do mercado de trabalho e foi aí que as situações da vida de Júlia começaram a ganhar novos ares de mudança para melhor. Desde a época de colégio, a Júlia evitava ao máximo se relacionar. Você se lembra que ela era extremamente focada, mas o maior motivo pela qual Júlia evitava se relacionar era porque, por alguma razão desconhecida, ela não confiava nos homens. Ela tinha uma sensação de que os homens não eram confiáveis, que o fato deles estarem agora não significaria que eles ficariam para sempre. Parecia que eles sempre dariam um jeito de estragar tudo, de decepcionar. Enfim, se ela acabaria ficando sozinha, então melhor que permanecesse sozinha. Além do mais, a Júlia havia aprendido a ser forte, e muito forte por sinal. Lá na faculdade, ela sempre se mostrou muito competitiva, especialmente quando tinha algum contraponto masculino. Ela se sentia muito bem com isso tudo, e como se ela dissesse ao mundo de quem era independente e não precisava absolutamente ninguém para chegar aonde queria. A vida da Júlia estava indo bem, tudo nos conformes, até que uma noite, por volta das 19h23, na estação do metrô, próximo ao trabalho, ela é interrompida em suas listas mentais de afazeres. Um rapaz aparentemente pouco mais velho que ela, calçando um sapato tênis branco, calça skinny azul marinho, camisa social branca, com um dos lados para fora da calça, com a alça mala notebook passando em volta do pescoço, barba para fazer e um óculos redondo com a cor combinando com a calça, olhar gentil, sorriso atraente, estendendo algo que a essa altura ela já nem sabia discernir o que era. Ela tinha se perdido nos lábios carnudos do rapaz. Quando ela percebeu que estava dando muito na cara, que ela havia se encantado com o moço, desconcertada e gaguejando, ela esboçou agradecer e segurou o objeto que ainda nessa altura ela não fazia ideia do que era. Mesmo assim, guardou na bolsa porque se convenceu de que quando chegasse em casa veria melhor o que era. O rapaz, que se apresentou como Christian, embarcou no mesmo vagão que Júlia. Os dois foram conversando por 4 estações, até que ela precisou descer. Só depois de muito tempo daquela noite no metrô, foi que Júlia descobriu que Christian deixou passar 2 estações de onde precisava descer só para acompanhá-la naquela conversa. Ter deixado cair aquele objeto pessoal no chão do metrô acabou revelando a Júlia muito mais do que um desconhecido gentil. Lá estava ela, em pé, vestida de branco e segurando um buquê lindo de hortênsias, do lado de fora da igreja. Parado em pé, um pouco mais ao lado, estava seu pai, Júlio, que como sempre parecia estar ligado em qualquer outra coisa, menos no aqui e agora. Vendo aquilo tudo, Júlia já sentia muito a falta dela, sua mãe. E olha que ela há poucos instantes estava bem ali do ladinho dela. E só saiu de lá porque chegou a hora dos noivos e padrinhos entrarem na igreja. Júlia, embora estivesse feliz por aquele momento, por se casar com o Christian, depois de 3 anos de namoro, também se sentia profundamente triste, sozinha, preocupada. Júlia havia sido promovida a diretora da companhia para a qual trabalhava há 5 anos. A carreira meteórica
e de inegável sucesso só contrastava com um grande dilema. Desde sempre, Júlia sentia grande dificuldade na organização financeira pessoal. Por mais que o salário de Júlia tivesse aumentado significativamente nos últimos anos, a desorganização das finanças a colocava sempre em estado de estresse e preocupação. Ela sempre resolvia os problemas das contas em atraso, do cheque especial e do cartão estourado, recorrendo aos empréstimos bancários. Um após o outro, o crédito de Júlia na praça foi diminuindo e a sensação de estar ficando sem saída parecia que iria sufocá-la. E o pior de tudo, nem era o nome negativado, o risco da perda do carro financiado. A pior coisa que Júlia temia e estava para acontecer era ter que abrir o jogo para o seu marido Christian e dizer que precisava de ajuda financeira. Logo ela, mulher forte e independente. Júlia sempre ganhou mais do que Christian e apesar de não falar nada, sentia-se bem em ver que o salário dela que mantinha a casa. Agora, todo esse cenário estava para mudar. Ela sempre foi muito profissional. Nas calls semanais, sempre enfatizava a ideia de que os problemas pessoais precisavam ficar em casa. Mas parece que naquela terça-feira, o peso do mundo estava sobre as costas de Júlia. Ela se sentia como um vulcão prestes a entrar em erupção com tanta raiva, culpa e preocupação que estava aprisionando dentro de si. A vontade dela era de sair pela porta da empresa e andar para qualquer lugar do mundo. Ela se sentia desconectada de tudo, desfocada, não conseguia ficar um segundo no aqui e agora. Ela sempre tinha sido reconhecida por ser tão focada e agora havia uma infinidade de pensamentos e emoções que a jogava para todos os lados. Para evitar que algo pior acontecesse, Júlia correu e entrou na sala da Miriam, sua amiga e contadora da empresa. Assim que Júlia entrou na sala, Miriam percebeu que algo estava fora do normal. Júlia olhou para o nada, perdida, confusa. As palavras saíam de vez em quando, enquanto os lábios faziam de tudo para evitar que as lágrimas caíssem. Miriam se aproximou de Júlia e gentilmente segurou sua mão. As lágrimas finalmente vieram e o choro compulsivo mostrou quanta dor estava escondida na alma da amiga. Júlia abriu o coração e contou a Miriam tudo o que estava acontecendo, desde o péssimo relacionamento com o dinheiro até os motivos que a faziam não compartilhar com Christian aquela situação. Tudo era muito pesado para ela carregar e alguma coisa precisava acontecer. Miriam, chegando mais perto e pedindo com a cabeça para que o estagiário não entrasse na sala, falou suavemente com a amiga. Lembrou-a de que ela já havia passado por algo semelhante há 4 anos. Miriam perguntou a Júlia se naquela época ela havia ligado para o número que estava no cartão. Júlia, franzindo a testa e olhando para cima, buscou se lembrar de qual cartão Miriam estava falando. Depois de um breve silêncio e um sorriso leve, acompanhado de um olhar para o chão, Júlia disse que quase havia perdido o cartão no metrô. Se não fosse o Christian ter percebido e a chamada para devolvê-lo, com certeza o cartão teria sido varrido por alguma lixeira comum. Movendo a mão para dentro da bolsa, Júlia saca a carteira e abre. Através de 2 outros papéis brancos e dobrados, ela retira o cartão, meio sujo e amassado nas pontas. Ela o exibe orgulhosa para a amiga e diz: "Este cartão foi a razão de hoje eu estar casada com Christian." Miriam sorriu e disse para a amiga ligar para o número anotado no cartão, porque foi a partir dele que a vida dela própria havia passado por uma revolução e transformação profunda. Júlia agradece e disse que ligaria assim que chegasse na sala dela. Saindo da sala da Miriam,
o celular da Júlia toca. Era um Christian, visivelmente alterado, expressando muita raiva. Christian diz que um oficial de justiça havia acabado de entregar uma intimação na casa deles. Se tratava da cobrança judicial de uma dívida de empréstimo bancário. Ele, indignado, começou a encher a Júlia de perguntas, uma atrás da outra, sem dar qualquer chance para ela responder. Com o coração palpitando forte, o rosto pálido e as pernas cambaleando, Júlia chega até sua sala, fecha a porta e tenta falar com o marido, tudo em vão. O telefone termina com um desligar repentino. Júlia desmorona. Com as poucas forças que lhe resta, decide ligar para o número no cartão. Passados uns 15 dias, Júlia entra em uma videochamada. Ela nunca imaginou que se abriria para uma experiência como aquela. Júlia havia decidido constelar o relacionamento dela com o dinheiro. A constelação começou e os bonecos foram sendo colocados na água, um a um. Júlia, no começo, ficou bastante cética, especialmente quando ela viu os bonecos se mexendo sozinhos na água. A consteladora começou a informar a Júlia e que o campo inconsciente da família dela estava mostrando. Júlia se fechou, se armou completamente e se colocou em negação. O campo mostrava a Júlia ao lado da mãe e o pai estava longe. A constelação revelava que inconscientemente Júlia havia se colocado no lugar de marido da mãe. Não tinha sido algo escolhido conscientemente. Quando Júlia era pequena, via que o pai viajava a trabalho e não ajudava a mãe, muito atarefada. Vendo sua mãe indefesa, sozinha e depressiva, Júlia tratou de cuidar dela em seu inconsciente. Ocupou o lugar de marido da mãe. Júlia se tornou uma criança adulta e abandonou pouco a pouco a própria infância. Com firmeza e carinho, acolhimento, a consteladora foi conduzindo a Júlia a entrar e sentir as informações do campo. Júlia entrou em um choro profundo, chorava como uma criança desamparada. Foi então que a consteladora colocou na água o boneco que representava a criança da Júlia, e esse bonequinho foi em direção ao boneco que representava o pai. Júlia desabou a chorar quando percebeu que a sua alma buscava pelo pai. A bonequinha que representava a Júlia adulta só saiu do lado da mãe depois do movimento de cura do vínculo de mãe e filha. Júlia voltou a ver a mãe como a grande que consegue cuidar de si. Com esse movimento, a bonequinha da Júlia adulta se conectou à bonequinha da sua criança, liberando o lugar do pai, que voltou a assumir a posição de marido. Foi assim que a Júlia conseguiu se conectar à força do masculino, curando sua criança ferida do sentimento de abandono paterno. O sucesso na vida se conectou à mãe e a manutenção do dinheiro ao pai. Agora o sistema estava em ordem e em paz. Júlia havia recebido a liberação que precisava para desfrutar do próprio sucesso profissional e administrar bem o dinheiro. As coisas na vida de Júlia não aconteceram como nos contos de fada. Depois de constelar seu relacionamento com o dinheiro, ela teve clareza dos motivos que a faziam pensar, sentir e agir daquele jeito com a administração do dinheiro. Também percebeu a raiz do sentimento de desconfiança e rivalidade em relação aos homens, incluindo o Christian, seu marido. Com esse nível de consciência após a constelação, Júlia conseguiu conversar com o marido e juntos decidiram como organizar a vida financeira. Não mais apenas da Júlia, mas sim da família. O dinheiro chegava e ficava. Júlia continuou crescendo profissionalmente e seu marido também. Hoje há uma unidade familiar. O cartãozinho foi emoldurado e está em cima do aparador, na sala de estar da família. E o casal já está preparando para a chegada de um bebê. Será que é menino ou menina?